Aprendi algo no Senhor e mudou a minha perspectiva. Deus ama quando nós participamos das coisas. Deus ama quando nós nos envolvemos. Sabe, a sabedoria de Deus é tremenda e é maravilhosa. Fico imaginando, Deus poderia ter colocado seres humanos no mundo sem o auxílio de outros seres humanos. Ele poderia ter feito a gente brotar da terra, sabe? Ele poderia ter feito a gente nascer da árvore, por exemplo. Mas Ele não faz isso. Ele faz com que a gente venha uns dos outros. Então Deus pensa, eu quero mandar alguém para a terra e eu vou colocar ele numa família, numa casa. E aí Ele coloca características. Você acha que o filho é seu. Você acha que tem uma participação especial. Você olha para aquele rostinho e pensa, nossa, parece tanto comigo. Mas Deus criou todo um sistema para você participar de um projeto dEle. Então para cada criança que vem, nós damos tudo a ela. Nós damos o nosso coração, nós ficamos tão felizes com o desenvolvimento dela. E nós temos uma alegria em ver essa criança se desenvolvendo. Mas o que nós esquecemos é que essa criança veio de Deus. Essa pessoa veio de Deus. Vocês estão comigo ou não? Essa pessoa veio de Deus. Então quando nós começamos a entender que Deus faz essa parceria conosco, sabe, que os nossos filhos não são nossos, mas vêm do Senhor, e Deus permite ter características que lembrem de nós, sabe, aquela que perpetue. Isso é uma bênção do Senhor. Deus ama fazer esse collab com a gente. Ele ama fazer essa parceria. Quando Ele criou a terra, Ele colocou o homem para cultivar e guardar o jardim. É o coração de Deus. Deus poderia Ele mesmo mandar os anjos cortar a grama, sabe, fazer cortes extraordinários, fazer um landscape maravilhoso. Mas olha que interessante, Deus coloca o homem para fazer parte disso. Quando o homem olha para aquilo e fala assim, cara, fui eu que fiz, faz parte. Eu amo conversar com os pais, principalmente novos pais, porque o sentimento é o mesmo. Quantos aqui são pais aqui nessa noite? Levante sua mão. Quando você pegou seu filho pela primeira vez, você ficou assim impressionado. Você ficou olhando assim, meu Deus, o que é isso? Sabe, você ficou horas olhando assim, hipnotizado. Alguém já ficou hipnotizado aqui? Por mais que você possa achar que, sabe, não, eu tenho um controle emocional, mas você fica assim, gente, você parece comigo. Você fica hipnotizado. O que é isso? É o coração de Deus, é Deus revelando para nós como Ele pensa. Sabe, Ele olha para nós e fica assim, maravilhado. É o que acontece quando Deus termina a criação no 7º dia. Deus descansa, preste atenção nisso. O descanso de Deus não tem a ver porque Deus estava fadigado. Deus descansa no 7º dia, não é porque Deus estava cansado e falou, eu acho que foi muita dor de cabeça criar tudo isso. Não. O descanso de Deus é o descanso de contemplar, de desfrutar. Deus olha para tudo que Ele faz e fala, dessa vez eu me superei. Eu vivo me superando. Ele olha para tudo que Ele criou, para as condições que Ele fez, e Ele se supera cada vez mais. Então quando nós nos envolvemos nos projetos de Deus, e nós fazemos parte disso, nós somos extremamente abençoados, e nós nascemos para isso. Sabe, nós vivemos uma realidade no que é uma bênção em dar e receber. Quando nós somos crianças, o nosso maior privilégio, a nossa maior alegria é apenas receber, é mais receber. Nós amamos receber presentes. Mas à medida que nós vamos amadurecendo, nós gostamos de ser úteis. Nós gostamos de participar. Nós gostamos de nos envolver em algo. Sabe, talvez você pense assim, olha, eu deveria receber mais e eu vou ser mais feliz. Negativo. Quando você entrega mais, você encontra essa alegria, esse prazer. É melhor dar do que receber, é o que a palavra de Deus fala. Então eu quero encorajar você a viver nessa realidade, participar daquilo que Deus está fazendo. Sabe, é algo poderoso quando nós participamos da conversão de um amigo. É algo poderoso quando você participa da conversão de um familiar, que você ora por ele, que você entregou uma palavra profética. É algo poderoso quando você estuda a Bíblia e você estuda a palavra de Deus e agora você sai da sua casa para abençoar alguém. Você entrega uma palavra que vem dos céus. Sabe, eu fiquei tão feliz recentemente, uma pessoa que veio visitar a igreja e ela veio visitar a igreja, estava passando por uma situação no seu matrimônio e ela falou, pastor, eu saí da igreja e uma pessoa que nunca me viu disse para mim, eu não posso ir embora sem orar por você, eu não posso ir embora sem ministrar algo sobre a sua vida. E ela falou assim, você sabe quem é? Eu falei, eu não sei quem é.
É alguém da igreja. Ela falou assim, eu tenho que orar por você. E começou a entregar uma palavra de conhecimento. Entregou uma palavra dizendo, não é o fim. Deus vai te mudar a sua casa, o seu casamento. Entregou uma palavra. E ficou lá entregando palavra profética por alguns minutos. Eu quero que você entenda. Essa pessoa, quando ela veio ao culto, essa pessoa que veio pela primeira vez à igreja, e ela passando por uma dificuldade muito grande, nunca tinha vindo a God Provider, recebeu uma palavra de conhecimento, uma palavra profética de alguém que não tem o costume de orar, mas que foi extremamente utilizado por Deus, sabe? Olha que poderoso, ela faz parte, sabe, de algo que Deus está fazendo na vida de alguém. Eu quero te encorajar, querido, você faz parte naquilo que Deus está fazendo na vida de alguém. Você pode fazer parte, Deus quer te utilizar para isso. Deus quer usar, quando você vem aos cultos, quando você decide, Deus, amém, eu quero receber uma palavra, mas Senhor, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor fale através de mim. Talvez é um abraço, talvez seja uma oferta, talvez seja algo que alguém precisa, que você é a resposta de Deus. Diga a pessoa que está perto de você, você é a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus. Nós somos a resposta de Deus através dos nossos dons, dos nossos talentos, daquilo que nós carregamos. Então entenda isso, nós somos a resposta de Deus para essa geração, nós somos a provisão de Deus para essa geração. É isso que nós cremos como God Provider, Deus provedor. O Deus que provê, nós nos tornamos a provisão de Deus para essa geração. Nos tornamos a provisão de Deus para a terra. Então eu quero te encorajar a se envolver no Senhor com relação a isso, amém? Faça parte, sabe, esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento. Eu busco ver as coisas, guarde isso que eu vou falar para você nessa noite. Eu busco ver as coisas de uma forma multigeracional. Cada geração tem uma responsabilidade, tem bênçãos e tem responsabilidades que elas carregam para a transformação social. Cada geração. A palavra de Deus fala no livro de Atos que Davi cumpriu o propósito na sua geração e morreu. Então, Davi não era para a nossa geração, ele era para a geração dele. E ele cumpriu o propósito de Deus na geração dele e morreu. Todos nós temos um período na terra. Nós temos um período, uma porcentagem na terra. Todos nós temos um período. Alguns de vocês estão recentemente na God Provider, mas outros irmãos vieram antes de vocês. Alguns mudaram, outros foram para outros lugares, alguns eu não sei, mas eles vieram antes. E enquanto eles estavam aqui e foram fiel, nós podemos hoje colher o que esses irmãos plantaram. E hoje nós estamos colhendo o que esses irmãos plantaram, mas ao mesmo tempo nós estamos plantando para que a próxima geração colha. Vocês estão comigo ou não? Seja a nível de igreja, seja a nível de cidade, seja a nível de país. E o que acontece é nós estamos recebendo um bastão, e esse é um bastão de oportunidade para nós fazermos algo em prol do reino. É uma oportunidade de Deus. E enquanto nós estivermos com esse bastão, eu não sei, talvez dure 10 anos, 20, 30, 40 anos, eu não sei. Enquanto nós tivermos esse bastão, mas com certeza nós precisamos fazer algo com aquilo que Deus está nos dando para passar para a próxima geração e falar, olha, quando nós pegamos isso daqui, era desse jeito. Eu sou grato a Deus pela vida dos nossos pastores fundadores. Sabe, quando os meus pais decidiram, pela vontade de Deus e pela direção de Deus, por palavras proféticas, iniciar a nossa igreja lá na rua S6, um lugar tão pequeno, simplesmente pela fé, simplesmente pela direção dos céus. Eles decidiram abrir esse lugar, sabe? Tiveram palavras proféticas sem ninguém para começar. Tiveram uma palavra profética. Eles foram fiéis naquilo que Deus deu a eles. Então hoje nós estamos colhendo aquilo que eles plantaram. Mas sabe de uma coisa? Eu acredito na próxima geração. E eles estão deixando para nós um legado. E nós também vamos deixar um legado para a próxima geração. Para que o nosso teto se torne o chão da próxima geração. O nosso teto se torne o chão da próxima geração. Mas isso não só a nível pessoal, mas também a nível familiar, a nível como cidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero te dar uma boa notícia. O mundo não está acabando. O anticristo não está vindo. Desculpa, eu sei que alguns de vocês estão tristes. O mundo não está acabando. O anticristo não está chegando. O mundo não vai acabar daqui 10 anos, nem 15, nem 20. O reino de Deus, ele vai continuar para sempre. Algumas pessoas perguntam, pastor, por que você está construindo? O mundo está indo de mal a pior. Negativo. O mundo está indo de mal a pior porque as pessoas foram irresponsáveis. Os crentes foram irresponsáveis. O diabo só tem autoridade nos lugares onde nós deixamos ele ter autoridade. Qual é o nosso problema? Nós pegamos um carro a 180 por hora, numa avenida, numa curva, a gente solta
a mão do volante e fala assim: está na mão de Deus. Isso é irresponsabilidade. Se nós não ensinamos a próxima geração, se nós não trabalhamos na próxima geração, o mundo vai de mal a pior, porque nós não nos posicionamos. Os gigantes que nós não enfrentamos hoje, os nossos filhos vão ter que enfrentar amanhã. Então o que está acontecendo hoje? Nós estamos enfrentando gigantes que os nossos pais não enfrentaram. Os nossos pais espirituais não enfrentaram. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Na década de 70 e na década de 80, eu tenho que trazer isso. Não é a minha mensagem hoje, mas eu tenho que trazer isso. Eu sinto meu espírito falar isso para você. No movimento pentecostal, o que aconteceu? Ensinaram os crentes a não estudar. Gente, lançaram um código de barra. É a marca da besta. Você sabia disso? Que um dia o código de barra foi a marca da besta? Tem filmes do código, eles fizeram um cálculo. Alguém viu um cálculo não sei de onde, falou: gente, não estude, gaste tudo para agora, porque Jesus está voltando. De 2000 não passarás. Então nós temos uma geração de homens e mulheres que não estudaram. Ouça o que eu vou dizer para você. Muitos não estudaram, não se prepararam, não trabalharam para a próxima geração e descobriram que o ano de 2000 passou e Jesus não voltou. Nem o anticristo chegou. Alguns gastaram o que não tinha e agora estão com a conta muito alta, até hoje pagando. Sabe, se nós não programarmos e não trabalharmos a longo prazo, se nós vemos como o mundo fosse acabar amanhã, nós nunca vamos planejar. Mas olha, em contrapartida, ouça o que eu vou dizer para você. Todos esses movimentos que nós estamos vendo hoje, que são movimentos contrários à palavra de Deus, eles vêm trabalhando desde a década de 40, a partir da escola de Frankfurt. Todo movimento woke, feminismo, socialismo fabiano, todos esses movimentos, eles vêm trabalhando há muitos anos, para domínio da nossa geração. Então nada do que está acontecendo agora veio de graça, veio da noite para o dia. É uma plantação. Enquanto isso, a igreja está esperando o quê? Olhando para o céu e esperando Jesus voltar. Sabe o que eu acho mais interessante na vinda de Jesus? Quando Jesus está subindo aos céus. Eu não sei se você já leu isso na Bíblia, mas Jesus está subindo aos céus. Enquanto ele está subindo aos céus, eles estão lá olhando Jesus subindo aos céus. E aí os anjos estão aqui embaixo. E os anjos aparecem para os discípulos e falam assim: cidadãos, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês vão ver ele descer. Então vai fazer o serviço de vocês. Sabe, tem irmãos que estão olhando para o céu, esperando Jesus. Olha, essa nuvem hoje está diferente. Será que Jesus não está atrás da nuvem? Será que não vai ser agora o arrebatamento? Nós não plantamos, nós não trabalhamos, nós não colhemos. Nós não investimos. Então eu quero dizer para você, querido, continue investindo. Continue trabalhando. Não é que Jesus não vai voltar, ele vai voltar. Mas nós temos a nossa responsabilidade. É um trabalho multigeracional. É algo que Deus está fazendo. Sabe, eu fico imaginando se Jesus falasse: eu só volto quando o Brasil foi transformado. Eu só volto quando o Brasil for transformado, quando a sociedade for transformada. Se ele estiver falando isso para nós. E a palavra de Deus vai falar o seguinte: você está esperando Jesus? Bom, Jesus também está esperando. E a Bíblia diz que ele está esperando que os seus inimigos sejam colocados nos estrados dos seus pés. Então todo mundo esperando então aqui. Você está esperando Jesus, Jesus está esperando. Então vamos acelerar. Vamos manifestar o reino de Deus. Vamos construir. Vamos planejar. Está comigo ou não? Deus tem um projeto para a terra. Algumas pessoas, eles acham que Deus odeia a terra. Ou que Deus está muito chateado. Gente, Deus não é menino. E outra coisa, talvez você não tenha um amor pela terra porque você não criou ela. Seu filho está dando trabalho. Você tem a mesma intolerância com seu filho do que você tem com o filho dos outros? Quando o nosso filho chora, você tem paciência. Quando o filho dos outros chora, você não tem paciência. Quando seu filho desobedece, você corrige, mas não quer abandoná-lo. Mas o filho dos outros você quer que bata com força. Você quer uma punição. Mas o seu você entende. Não, o meu, pelo amor de Deus, o meu é um santo. Ele só está passando, ele está com sono. Ele só está com sono, meu filhinho. Ele é maravilhoso. Ele é coração puro, maravilhoso. Sabe por quê? Porque é seu filho. Sabe, Deus criou a terra
com muito carinho, com muito amor. Ele não vai desistir dela. A Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Tudo. Ele criou a terra para refletir a glória dele de uma forma poderosa. Tudo que Deus criou, Ele criou de forma belíssima. É sobre isso que eu quero falar com vocês um pouco nessa noite. Sobre a criação de Deus. Sabe, o coração de Deus pela criação. A Bíblia nos diz eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 18. Nós vamos caminhar um pouquinho hoje a partir da palavra sobre a beleza de Deus, a criação dos céus, sobre tudo que Deus criou, como Deus ama pessoas, como Deus ama aquilo que Ele fez, porque tem a sua característica. De como Deus se deu a conhecer. Em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Quantos acharam? Diga amém. Diz o seguinte: pois a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis, ouça isso, as coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Até aqui. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer. Eu oro para que o Espírito Santo venha trazer revelação sobre todas as coisas. Eu oro para que nós possamos nos movimentar de acordo com a tua realidade, para que nós possamos ver o Senhor pela perspectiva dos céus, como Deus que é Criador do universo, Criador de todas as coisas. Eu oro para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor está dizendo. Fale aos nossos corações, ó Pai, nessa noite, trazendo a realidade dos céus, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sabe, as boas novas de Jesus não começam com aceite Jesus como Senhor e Salvador, mas elas começam com: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. Tudo o que Deus criou, Ele criou de uma forma natural. Ele criou de uma forma poderosa. E também a Bíblia nos diz que a dimensão, o invisível trouxe à luz ao visível, e que aquilo que nós podemos conhecer de Deus foi revelado. Ou seja, a criação revela a mente de um Deus todo-poderoso. A criação, ela revela o próprio Senhor. E o que Paulo está dizendo é que nós não temos desculpas. Por que nós não temos desculpas? Porque esse Deus invisível se revela a partir da sua criação. Bom, quando nós analisamos a criação e contemplamos a criação, nós vamos ver algumas características de Deus. Uma das características que nós vamos ver de Deus está intimamente relacionado à excelência, à beleza. Deus ama o que é belo. Deus ama o que é organizado. Quando nós nos conectamos com a criação dos céus, nós ficamos impressionados com os detalhes que Deus traz para nós. Seja no mundo ao olho nu, seja no mundo microscópico, ou seja no mundo macroscópico, nós vamos ver uma ligação, uma beleza, algo que Deus faz. O salmista diz algo poderoso no Salmo 19, versículo 1: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Os céus declaram. Quando nós olhamos para os céus, não é um céu espiritual, mas é o céu, é a realidade. Quando nós olhamos para os céus, nós vemos a glória de Deus, a criação, a característica do Senhor.
em tudo que Ele faz. Quando nós olhamos para os animais, quando nós olhamos para os insetos, quando nós olhamos para as plantas, nós vemos o coração de Deus. Imagine comigo, Deus nos criou e Ele poderia ter feito o seguinte: Ele, olha, eu quero que o ser humano se alimentem. E eles só precisam se alimentar, eles não precisam de sabor, eles não precisam de textura, eles não precisam de tipos diferentes de fruta, só vão comer uma coisa só. Eu não vou dar a eles papilas degustativas. Deus poderia ter feito isso conosco, que só precisa se alimentar. Qual que é a função do alimento? Você ter energia, é isso. Mas olha que interessante, Deus não pensou dessa forma. Ele falou, olha, eu quero que eles se alimentem, mas eu quero que enquanto eles se alimentem, eles tenham prazer na alimentação. Eu vou criar todo tipo de frutas, eu vou criar todo tipo de vegetais, eu vou criar todo tipo de carnes diferentes, com sabores diferentes, eu vou criar temperos, eu vou criar substâncias que eles vão ter prazer naquilo que eles estão fazendo. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Deus criou tudo isso, Ele podia ter criado uma fruta só e falou, gente, é isso daí, está tudo certo, só precisa se alimentar. Não precisa mais nada. Mas Ele não faz isso, Ele cria cores, Ele cria cheiros, Ele cria sabores, porque revela a excelência, o amor e o cuidado de Deus em cada detalhe da nossa vida. É o coração de Deus. Deus poderia ter feito a gente enxergar preto e branco. Deus poderia ter feito a gente enxergar, olha, vocês só precisam ver, não precisa nada de bonito, nada de belo. Está ótimo, não precisa enxergar nada, está tudo só, anda aqui para um lado e para o outro. Nada de belo. Mas Deus cria cores, Ele cria paletas, Ele cria coisas diferentes para que nós pudéssemos apreciar a beleza e ver a beleza de uma forma, da perspectiva dEle. Esse é o nosso Deus. Todos os dias Deus pinta um pôr do sol maravilhoso. Todos os dias, se você no tempo do pôr do sol parar e olhar para o céu, você vai ficar impressionado como Deus cria todas as coisas. O som, sabe, a diferença no som dos pássaros, dos animais, tudo isso que produz tranquilidade para nós. A liberação, sabe, da vibração, isso ao olho natural, isso de uma forma, sabe, tranquila, uma forma sem você ter um grande conhecimento sobre as coisas. Mas quando nós vamos também para o mundo microscópico, nós vamos ver o detalhe de Deus, até nos menores lugares do universo, aquilo que você não consegue ver, aquilo que você não enxerga, o detalhe de Deus. Alguns anos atrás fizeram alguns testes sobre frequência, e eles fizeram frequências e colocaram em cima de uma bandeja de metal, e eles colocavam sal, e eles fizeram frequência, e à medida que a frequência ia aumentando, eles iam criando formas geométricas cada vez mais complexas. Até mesmo a frequência do som que você ouve determina como as moléculas se organizam no seu corpo. E são formas geométricas maravilhosas, extraordinárias. É a excelência de Deus nos pequenos detalhes. Nas suas células, o tipo de células que você tem no seu corpo, os átomos. Olha o detalhe que Deus traz nesse mundo tão pequeno, em tudo que Ele cria. Às vezes nós perdemos a noção. Para mim é sempre um milagre uma árvore que nasce de uma semente. É sempre um milagre uma fruta, um animal. As cores que Deus coloca nos pássaros, as formas que Deus criou. Imagine, como é que Deus tem a capacidade de criar uma arara e depois Ele cria um coelho? E depois Ele cria uma girafa? Como é que Deus cria um peixe-boi? Onde Deus estava com a mente quando Ele criou um morcego? Não sei se você sabe, mas baratas também foi Deus que criou. Olha o coração de Deus, olha a criatividade de Deus, olha a forma artística no qual Deus desempenha o seu papel. Ele não faz somente coisas funcionais, mas Deus cria coisas de forma extraordinária e numa beleza que nós ainda não conseguimos entender.
tipos de aves, tipos de animais terrestres, tipo de peixes, que nós não temos ideia, alguns que nós nem sabemos que existem, com cores, de forma viva, de forma que nós podemos apreciar. Esse é o coração de Deus. Às vezes eu me pergunto, será que o piqui estava no jardim do Éden? O pé de jabuticaba? Imagine isso. Esse é o nosso Deus. Eu e você somos filhos desse Deus Todo-Poderoso. A criatividade faz parte de quem nós somos. Ver coisas belas, estar em ambientes belos nos faz parte. Quando nós entramos nesse lugar de organização, quando nós entramos nesse lugar que é belo, nós fluímos melhor. Existe uma paz, uma direção. Todos nós gostamos de estar num lugar que é belo. Todos nós gostamos, e à medida que nós vamos aprendendo e saímos do modo de sobrevivência, nós gostamos de estar num lugar que gera paz. A nossa casa reflete o que está no nosso coração. Tudo que nós temos, tudo que nós carregamos, faz parte de quê? Do próprio Deus. Eu fico imaginando o jardim do Éden. A palavra de Deus fala que Ló foi para Sodoma, porque a região de Sodoma lembrava do jardim do Senhor. Uau! Quando Deus cria o homem, Ele coloca nesse jardim. Até aquele momento, aquele jardim tinha sido cuidado pelo Senhor. Agora é ser cuidado pelo homem. Qual que é a responsabilidade do homem? Expandir esse jardim sobre toda a terra. Deus é um Deus criativo. Ele criou todas as coisas. E quando nós começamos a caminhar pela perspectiva dos céus, nós começamos a ver como o nosso Deus é criativo. E como o nosso Deus é excelente. Nós também temos um chamado para sermos excelentes como o nosso Deus é. Como o nosso Pai Celestial é. Vocês estão comigo ou não? Como o nosso Pai Celestial é. Para quê? Para que a nossa excelência, para que a nossa criatividade possa glorificar a Deus. A beleza daquilo que nós carregamos pode glorificar a Deus. A justiça glorifica a Deus. A beleza glorifica a Deus. A prosperidade glorifica a Deus. A nossa lógica, o pensamento glorifica a Deus. A palavra criativa de Deus é a fonte das leis naturais físicas que estudamos nas ciências naturais. Também é a fonte das leis da natureza humana, os princípios da moralidade ética, da justiça política, do empreendimento criativo, economia, da estética e até do pensamento claro, lógica. Sabe, em algumas universidades fundadas, talvez uma das melhores universidades, uma das primeiras matérias que eles criaram, que eles chamavam de a mãe de todas as matérias, é a teologia. Vocês sabiam disso? A primeira matéria era teologia, porque eles consideravam a teologia a mãe de todas as disciplinas. Eles iam enxergar a matemática pela perspectiva teológica. Eles iam ensinar a biologia pela perspectiva teológica. Não é sem razão que o mundo moderno desenvolveu em tecnologia, ciência, saúde, ética e justiça, da forma como desenvolveu, graças à nossa perspectiva cristã com relação a todas as coisas. Eles viram o Deus da criação. Os gregos descobriram a matemática, mas eles não aplicavam a matemática como nós aplicamos. Por quê? Porque o mundo material para o grego era irrelevante. Na maioria das religiões, o mundo material é irrelevante. Se ele é irrelevante, não compensa investir nele. Mas olha que interessante, numa cosmovisão bíblica, o nosso Deus não é apenas o Deus criador dos céus. O nosso Deus é o criador dos céus e da terra. Então a terra reflete as características de um Deus invisível, de um Deus imutável. Eu posso estudar hoje e sei que essas leis não vão mudar amanhã, porque o meu Deus é imutável. Nos mostra os seus padrões. Sabe o que eu tenho percebido? Infelizmente, muitos crentes e muitos cristãos não abriram o seu conceito com relação àquilo que Deus quer fazer.
E eles vivem nessa terra sem a perspectiva dos céus, que Deus é o Deus do eterno, mas Ele também é o Deus do momentâneo. É o Deus do agora. Ele é o Deus do amanhã, mas também é o Deus do agora. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Deus criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E Ele ainda continua fazendo coisas novas. Em Marcos 7,37, fala algo sobre Jesus que eu e você precisamos ter. A Bíblia diz, o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Jesus faz tudo muito bem. Muito bem. Como seguidores de Cristo, nós temos um chamado para fazer tudo muito bem como Jesus fazia, enquanto esteve aqui na terra. Deus, o nosso Deus, criou todas as coisas. Então nós temos esse chamado. Não apenas no mundo pequeno, microscópico, mas Deus também, quando nós olhamos para as coisas de forma maior, nas galáxias, nós vamos ver a mão do Senhor. Nós vamos ver a direção de Deus. E olha que interessante. Tudo que existe no universo produz um som. Uma harmonia perfeita. Tudo que existe no universo. Assim como foi declarado na palavra de Deus, as estrelas cantam. Existe algo que é liberado dos céus. Como filhos de Deus, nós temos um chamado. Nós começamos a entrar em ordem. Tem áreas da nossa vida que estão um caos, mas tem horas da nossa vida que começam a entrar em ordem. Deus nos chama para que nós possamos entrar em ordem. Para que as nossas vidas, os nossos corações comecem a entrar em ordem. No propósito que Deus tem para nós. Você e eu temos um chamado. Alguns anos atrás eu comecei a ler um livro, e esse livro conta sobre o desenvolvimento dos protestantes no Brasil, sabe? Saiu agora, recentemente, uma reportagem contando sobre o número de evangélicos no Brasil. Não sei se vocês estão acompanhando isso. A cada 4 brasileiros, um é evangélico, ou se diz evangélico, sem contar os desviados. Um se diz sou protestante. A cada 4 brasileiros. Em Goiânia, se eu não me engano, é 1/3. É um número interessante isso. A cada 4. Isso é uma bênção, sim, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade para aquilo que pode acontecer nas próximas gerações. Porque quando a geração do meu pai se converte, o Brasil tinha 4% de crente. Hoje nós somos cerca de 26%. Então houve um avanço nos últimos anos. Um avanço dos cristãos nos últimos anos. Mas infelizmente o que eu tenho percebido é que nós não temos uma visão global de Deus, uma cosmovisão daquilo que Deus quer fazer. E ao invés de avançarmos e planejarmos para o próximo, para o futuro, nós estamos fugindo daquilo que Deus quer que nós enfrentemos. Nós não vemos o Deus que transforma, mesmo sem tendo as nossas vidas transformadas. E esse sociólogo trouxe algo muito interessante, alguns dados que é importante nós observarmos como cristão, que infelizmente muitos irmãos e irmãs não têm noção disso. Esse sociólogo passou por algum tempo em algumas favelas, e ele fala o seguinte: a igreja cristã pentecostal, ela está da favela ao Alphaville. E lá na favela, onde ele fez um campo de pesquisa, ele diz algo muito interessante. Ele fala, as histórias são muito parecidas. Em que sentido? Você tem um casal, que às vezes pode ser até o segundo casamento, e eles vivem brigando, eles vivem em confusão. O marido vive no bar, bebendo, ouvindo música, não dá atenção para a família. E essa mulher, cansada desse sofrimento, ela vai para a igreja. Essa história parece familiar? E ela começa a ir à igreja, e ela recebe Jesus e recebe o batismo com o Espírito Santo. Esse cara não é cristão. E lá agora ela começa a ser uma mulher transformada. E agora que ela está buscando a Deus, ela começa a orar pelo seu marido para se converter. Essa história parece familiar? E esse marido se converte, ele deixa de estar no bar, mas acontece algumas coisas. Ele não só se converte, agora ele se torna um obreiro na igreja. Ele começa a buscar a Jesus, e o dinheiro que ia para o bar e seus vícios e adultério agora passa a ir para a sua casa. E ele diz algo interessante. Ele fala que
Quando você vai nos lugares de uma comunidade mais carente, as melhores casas, ou seja, das pessoas mais simples, são casas dos evangélicos. As casas mais arrumadinhas, as casas mais limpas. Olha que interessante. Jesus começa a gerar dignidade no coração dessas pessoas. Elas começam a viver um outro tipo de relacionamento. Elas começam a investir, não em coisas supérfluas, mas agora investir no lugar de habitação. A casa deles é um lugar de oração. Eles querem fazer o melhor para Deus. Eles recebem os irmãos da igreja. Eles começam a ter uma ascensão social. Esse homem que até então não era um bom funcionário, ou ela também não era, passa agora a glorificar a Deus, porque quando você se converte de verdade, as pessoas percebem. Elas começam a ver que agora você trabalha da melhor forma possível, você passa a ser honesto naquilo que você faz. E eu lembro que antigamente no Brasil, até para você arrumar um emprego, você falava que era crente e já tinha 50% de chance a mais. Sou evangélico, graças a Deus. Está contratado. Por que a gente pensava assim? Se é evangélico não vai roubar, se é evangélico não vai mentir. Infelizmente, muitas pessoas só utilizavam títulos, mas não tinham um evangelho de fato no coração delas. E agora ele fala algo interessante. Esse homem que saiu do bar, que vivia ali nos lugares rejeitando a família, que vivia fazendo qualquer outra coisa, agora tem um casamento restaurado. Mas ele não tem só um casamento restaurado, os seus filhos começam a ter a atenção de um pai que era ausente. Sabe quem pode fazer isso, querido? Só o evangelho. Quando Jesus entra na nossa vida. Eu posso te contar inúmeros exemplos que você vê de forma social da transformação desses irmãos. E ele fala, essa comunidade agora de cristãos é uma comunidade que também acontece um favorecimento financeiro. Em que aspecto? Um irmão arruma um serviço para o outro, todos eles trabalham, eles começam a prosperar. E esse homem que gastava dinheiro nesse bar, que não tinha uma moto, não tinha um carro, não tinha nada, começa a prosperar, porque agora ele aprende a economizar. Eu não sei se você sabe, mas o dízimo é um planejamento financeiro. É um planejamento financeiro. Ele começa a prosperar, e esse prosperar desse homem é algo poderoso. Ele começa a comprar um automóvel, e vai melhorando de vida. Algumas dessas pessoas logo saem dessa comunidade, porque elas estão prosperando. Eu estou falando de um sociólogo não crente, que analisa de forma prática o que acontece com aqueles que se convertem. De forma prática. Quando o evangelho entra, ele começa a mudar pessoas, mas ele não muda só pessoas, ele muda famílias. Ele não muda só famílias, ele muda bairros, ele muda cidades, ele muda ambientes. Quando o evangelho entra, coisas extraordinárias começam a acontecer. Vocês estão comigo ou não? Coisas extraordinárias começam a acontecer. E eu e você temos um chamado para isso. Essa transformação também acontece nos presídios. Pessoas que foram excluídas da sociedade, que nunca tiveram a oportunidade. Eu não sei se você sabe, mas só tem duas formas de você sair do PCC. Se você é um membro, só tem duas formas: ou morto ou crente. Duas formas. Ou você sai de lá morto, ou você sai de lá crente. E se você se converter, tem alguém que te acompanha nos próximos 1, 2 anos, para saber se realmente você é crente, se você não está utilizando a igreja. Existe uma conversão em presídios. Sabe por quê? Porque um homem ou uma mulher de Deus também se interessa por aqueles que estão presos, por aqueles que erraram. Eles também se interessam pelo pobre. Eles se interessam por pessoas para que eles possam ter uma segunda chance. Mas não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É o poder do evangelho. Sabe, isso acontece em nível de milhares e milhares no nosso país. Isso que nós ainda não temos uma visão global de transformação de cidades. Nós ainda não temos uma visão multigeracional. Mas quando você estuda a história do mundo moderno, você vai perceber algumas coisas.
Homens e mulheres usados por Deus transformaram ambientes. Sabe, hoje nós falamos da Suíça como um lugar muito lindo, muito organizado. O que poucas pessoas, e infelizmente cristãos, sabem é que a Suíça não foi esse lugar quando João Calvino, um dos reformadores, a encontrou. A Suíça era um lugar terrível. Era um lugar que tinha um mau cheiro, um esgoto a céu aberto, de forma poderosa. O povo de lá não era trabalhador. Nós esquecemos disso. Poucas pessoas, algumas pessoas vão à Inglaterra. Nós temos uma igreja que viaja muito. Algumas pessoas falam, pastor, eu já fui à Inglaterra, um lugar muito bonito. O que você não sabe é que na época do John Wesley, a Inglaterra não era esse lugar. Era um lugar que era tão oprimido, era um lugar que era tão indisciplinado, que até o parlamento tinha que cancelar algumas sessões, porque estavam todos bêbados. Os pais, por causa do vício, às vezes entregavam seus filhos para ter um pouquinho mais de álcool. John Wesley pega essa Inglaterra, que não tinha solução, e com o evangelho, de forma metódica, esse John Wesley se levanta, junto com homens e mulheres que começaram a trabalhar sistematicamente para trazer o evangelho, e eles transformaram a realidade da Inglaterra. Eles impediram que a Inglaterra sofresse o que estava acontecendo na França, graças ao poder do evangelho. O que nós conhecemos hoje de países como Inglaterra, Suíça, Holanda, Escócia, é graças a homens e mulheres que trouxeram o evangelho e que mudaram a mentalidade do povo. Homens e mulheres que sonharam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o mundo que está por vir dependesse só de você, como ele seria? Como ele seria? Qual é o futuro que você estaria? Porque quando nós nascemos de novo, a manifestação do Senhor, ou o que eu vou dizer, começa a mudar ambientes. Ele muda a casa, ele muda a cidade, ele muda bairros. Ele muda nações, ele transforma pela perspectiva dos céus. Nenhuma cidade, nenhum ser humano, nenhum lugar, os que eu vou dizer para você, veio do nada porque as pessoas eram boas. Necessitou de liderança, de homens e mulheres que trouxeram o evangelho e que tiveram a sua vida transformada e decidiram dar a sua vida para a manifestação do reino de Deus. Dar a manifestação do reino de Deus, uma mudança na terra. Nos países influenciados pela reforma, Suíça, Holanda, Alemanha, Inglaterra e Escócia, houve um avanço técnico-industrial, movido por ética e excelência. Profissões antes desprezadas ganharam dignidade espiritual. Surgiu um padrão cultural de ordem, capricho, pontualidade, precisão e responsabilidade. Isso gerou produtos e serviços de alta qualidade. Olha o que o evangelho produziu. E essa tradição permanece forte em lugares como Suíça, relógios, Alemanha, engenharia, Holanda, design e comércio. Graças ao quê? A homens e mulheres que trouxeram o evangelho. Não apenas para você morar no céu, mas de um Deus que criou os céus e a terra. Como nós contribuímos para algo maior do que a gente? Sabe, às vezes eu percebo que uma das grandes lutas da nossa geração é ficar olhando para nós mesmos. É um dos grandes desafios que nós temos para hoje. Nós estamos preocupados em resolver o nosso problema. O que nós não sabemos é que o nosso problema está intimamente conectado com o problema da nossa região.
E nós estamos debaixo dessa influência. E esse problema que nós estamos enfrentando, a níveis emocionais e pessoais, eles não vão se resolver enquanto nós não nos unimos para ver a manifestação dos céus na região onde nós estamos. Nós gastamos mais para usufruir de menos. Nós pagamos mais impostos para ter menos qualidade, menos segurança. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com isso daqui, com o nosso. E Deus está falando para nós o seguinte: existe um chamado para nós contribuirmos como comunidade, de nós servirmos algo além de nós mesmos, de não pensarmos apenas em nós mesmos. Essa ética protestante produziu uma transformação social. Trabalho como vocação, excelência como testemunho, riqueza e mordomia, impacto cultural. Nós temos orado para que haja uma manifestação dos céus. Deus tem um projeto para a nossa cidade. Deus tem um projeto para o nosso país. E esse projeto não pode ser feito apenas por um homem ou uma mulher. Nós queremos ver na terra como é no céu a excelência de Deus. Nós queremos apresentar a nossa cidade para o Senhor. Nós queremos apresentar o nosso bairro, a nossa região. Nós queremos apresentar um lugar cheio de vida e de transformação. Homens e mulheres que se levantam. Na década de 90, em Cali, na Colômbia, conta um dos avivamentos mais interessantes. Cali, na Colômbia, era governado pelos cartéis, traficantes bilionários, que governavam, dominavam tudo, de juízes, políticos, policiais. Eles matavam pessoas a céus abertos, e quando eles brigavam entre eles, ninguém intrometia em nada. Mas uma igreja se levantou, e uma igreja começou a orar. Ela começou a fazer encontros em estádios, para que Deus quebrasse o poder das drogas, daquele caos que aquele lugar estava vivendo. E sabe o que começou a acontecer? Deus mudou a sorte daquela região. E pessoas que ninguém imaginava que podiam ser presos, que podiam ter as suas forças drenadas, começaram a ter uma transformação, começaram a ser mudados. Deus começou a retirar e começou a limpar. Sabe, o versículo que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A sua terra. Precisamos de homens e mulheres que se coloquem na brecha. Mas pastor, eu me coloco na brecha lá em casa, no meu quarto. Não, meu irmão. Imagina um exército que guerreia cada um por si dentro de casa. Olha, eu sou do exército, eu vou vestir minha roupa do exército, mas eu vou guerrear aqui de casa, vou só mandar boas energias. Não. Em oração, juntamente com o corpo, com a comunidade, em servir, dia após dia, momento após momento, sonhando, aprendendo, Deus, como que o Senhor pode me usar? Em pequenas coisas. Sabe, Deus transforma as nossas vidas através das pequenas coisas, das pequenas reuniões, dos pequenos movimentos. Existe algo que nós precisamos aprender, querido. Algumas pessoas, eles só conseguem fluir quando tem plateia. Eu consigo orar bem, pastor, quando tem audiência. Não, meu irmão, nós vamos aprender a orar quando não tem audiência. Quando a audiência é só aquele que nos vê em secreto e que nos recompensa. Precisamos aprender a servir quando ninguém vai nos elogiar, quando ninguém vai falar para nós: olha, eu estou te vendo, foi muito bom o que você fez, foi maravilhoso. Precisamos aprender a adorar quando ninguém nos conhece. Precisamos a ser fiel no pouco, naquilo que parece ser insignificante, mas é no pouco que Deus está nos treinando. Como nós vamos fazer coisas grandiosas se no pouco nós não conseguimos ser fiéis?
quando nós olhamos para a nossa casa e somos fiéis naquele pouco na nossa casa. Eu quero cuidar de multidões, irmão, você não está cuidando dos seus filhos. Você não tem paciência com o seu cônjuge. Como é que você vai cuidar de multidões? Tem que ser na sua casa como é no céu. Sabe? As avaliações na escola são interessantes. Todo pai jura que o seu filho é muito inteligente. Sim ou não? Pastor, você tem que ver meu filho. Meu filho é inteligentíssimo. Benjamin fez 1 ano, meu irmão, eu acho ele muito inteligente. Ele é um menino muito esperto. O filho de vocês eu não sei, mas o meu, ele é super inteligente. E quando ele vai para a escola, ele começa a fazer as provinhas. E lá na prova, você vai descobrir que o seu filho não é nota 10, do jeito que você achava que era. Ele não é tão comportado do jeito que você achava que era. Sabe que eu amo o Senhor? O Senhor, Ele cria métricas em nós. Ouça o que eu vou dizer para você. Existem algumas coisas que nos medem para saber em que nível nós estamos. Sabia disso? Você acha que é fiel? Pastor, eu sou muito generoso. É mesmo, irmão? Quanto que você dá? Não sei, porque, sabe, o que Deus toca no meu coração. Quando o cara vai fazer uma métrica, se ele deu 0,053% foi muito. Mas a gente dá, porque a gente tira um cargo de consciência. Mas quando Deus fala, vou te dar um valor, esse valor que você tem que dar. Meu irmão, eu não sei você, mas 10% é muito. Quando Deus fala para você dar uma oferta alta, isso pesa. Mas é uma métrica. Jesus fala, eu quero que você ora. Jesus pergunta para os discípulos, vocês não puderam vigiar comigo 1 hora? Você fala, pastor, eu sou de oração mesmo? Quanto tempo você ora essa semana? Não sei, Deus sabe, porque eu fico em oração o tempo todo. É muito de Deus o que eu faço, sério. Eu tenho um tempo para o Senhor, mas qual que é o tempo em orar em comunidade? Deus está nos medindo com o tempo que nós gastamos. Não amo estar em comunhão com os irmãos. Tá, qual foi a última vez que você teve comunhão com os irmãos? Rapaz, eu não sei. Não sei, eu fico no espírito em comunhão. Deus cria métricas. Métricas de estudo. Métricas de leitura bíblica. Você começa a saber se você está evoluindo, se você não está evoluindo, ou se nós estamos apenas vivendo uma fantasia. Talvez nós queremos levar algo para o subjetivo, ou algo que é para o amanhã. Algumas pessoas gostam do eterno, porque elas não têm como ser medidas, às vezes. Mas eu quero dizer para você que o eterno tem como ser medido. Tem como saber se você é crente ou não. Não através daquilo que você ouve na igreja, não tanto de palavra, mas pela resposta que você tem dentro de casa, com seus amigos, nos momentos difíceis. O tipo de coragem, a forma como as pessoas são transformadas ao seu redor. As pessoas precisam glorificar a Deus quando nos veem. As pessoas quando te veem, elas glorificam a Deus e falam, meu Deus, pelo amor de Deus, fecha tudo. Lá vem problema. Elas são abençoadas. Elas podem te contar as coisas. Elas têm certeza que você vai estar presente. Como diz a palavra de Deus, não amemos apenas de palavras, mas de ação. Que a nossa luz brilhe. E às vezes Deus, querido, no seu infinito amor, permite a gente passar por certas provas para descobrir que nós estamos tirando 0 nas matérias que Ele colocou para nós fazermos. Que nós não temos essa força toda. Que nós não somos tão espirituais. E que o Senhor não está nos aprovando. Que na escola de Deus, ou nós estamos em recuperação, ou nós vamos ter que repetir de ano. Quando eu olho uma cidade que tem tanto a ser feita, essa culpa não é de Deus. Porque a responsabilidade da cidade, da nossa família, não é de Deus, ela é nossa.
O futuro da nossa cidade, o futuro do nosso país, não é de Deus, é nosso, é responsabilidade. É levantarmos a nossa voz e levantarmos a nossa mão e falar: eu cheguei. Os homens e mulheres de Deus chegaram. E nós vamos profetizar que o que vai acontecer a partir de agora vai ser de acordo com a vontade de Deus. Eu vou profetizar sobre o vale de ossos secos. Eu vou levantar uma autoridade. Deus vai fazer algo, porque homens e mulheres estão profetizando. Eu e você vamos trazer o céu à terra. Jesus, quando chegou ao mundo, não ficou reclamando de que as coisas estavam difíceis. Que tristeza ver a situação do homem. Jesus veio resolver o problema. Eu e você nascemos para resolver o problema, para ser a provisão de Deus. Sabe, querido, defeitos, faltas, capacidade baixa, qualquer lugar, qualquer ambiente, qualquer pessoa vai ter. Mas aqueles que conseguem trabalhar e fazer com que aquela pessoa, ainda que seja defeituosa em uma área, seja transformada e utilizada para a glória de Deus, esse tipo de gente ainda está em falta. Homens que conseguem transformar das suas fraquezas, ou da fraqueza do próximo, em algo poderoso. Um dos músicos negros mais famosos dos Estados Unidos ficou cego. Um homem chamado Ray Charles, que estava ficando cego. Um dos motivos para ele não ter desistido foi porque ele teve uma mãe que viu que o filho estava perdendo a visão, e ela não deixou com que ele fosse um coitado. Ela não deixou que ele fosse uma vítima. Ela levantou esse menino: você vai ser cego, não tem o que fazer, pela nossa medicina. Mas eu vou dizer uma coisa para você: você não precisa ser uma vítima. Diagnóstico não é destino. Diagnóstico não é destino. Diagnóstico não é destino. Esse homem se tornou um dos homens que mais ganhou bem no meio da música, se tornou famoso porque alguém não permitiu esse menino se tornar uma vítima. Ele teve que enfrentar, imagine, negro, cego, pobre, nos Estados Unidos. Nós estamos vendo uma geração, querido, que nós não investimos, nós temos medo de sermos desapontados, de sermos machucados, de sermos contrariados. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido: o seu músculo, para crescer, ele precisa ser estressado. Ele precisa ser estressado. Seu músculo físico, para você desenvolver algo na sua vida, você precisa ser estressado emocionalmente. Você tem que estressar seus filhos em amor. Meu filho não consegue ouvir não, então você tem um problema. Meu filho não consegue ser rejeitado, você tem um problema. Ele tem que aprender a ser rejeitado. Ele tem que aprender a ouvir não. Ele tem que aprender a enfrentar os desafios, que você não vai estar aqui para sempre. Sabe, como pastor, toda pessoa que eu tive que carregar nas costas nunca fluiu. As pessoas têm que aprender a se levantarem. Quando ninguém está te ajudando, você se levanta, porque o Senhor é com você. O Senhor vai te fortalecer. Vocês estão comigo ou não? Nós somos essa geração. Deus quer te levantar de uma forma poderosa. Todos os problemas que nós vemos hoje é uma oportunidade para Deus manifestar através de nós uma modificação na nossa cidade, na nossa sociedade, no nosso país. Eu e você somos a resposta de Deus. Eu e você vamos planejar, assim como João Calvino, assim como John Wesley, assim como tantos homens e mulheres de Deus que fizeram uma revolução
nos piores momentos da história, eles se levantaram. Sabe de uma coisa? Quando nós nos levantamos, Deus se levantará conosco. E os gigantes vão cair por terra. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós?